Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da playlist de Física Mecânica aqui do canal do YouTube. Essa playlist que já está bem completinha e a cada semana está ficando melhor. Se fosse você, não deixava de conferir os outros vídeos já disponíveis, que você pode aprender Física Mecânica desde os conceitos iniciais até os conceitos mais aprofundados do zero. Tá bem bacana. Continuando o nosso estudo, hoje nós vamos falar sobre a rotação de corpos rígidos. Até agora a gente estava falando sobre o movimento de corpos em linhas retas, então movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniformemente variado, mas como a velocidade desse corpo, a sua posição, ela varia em movimentos de rotação. Então é isso que nós vamos começar a estudar hoje. Você vai ver que muita coisa aqui é parecida com o que nós vimos na cinemática retilínea. Então é interessante que você revise aqueles vídeos e relembre alguns conceitos, porque eles vão te ajudar bastante a entender isso que a gente vai estar estudando agora, que é o movimento de rotação. Antes da gente começar, não esqueça, se inscreva no canal para estar por dentro de tudo que a gente está postando por aqui. Ative o sininho das notificações para estar por dentro sempre que a gente está postando um novo conteúdo. E deixe o seu like aqui embaixo para ajudar com que esse vídeo alcance mais pessoas. Não sem mais enrolação, bora para o vídeo. Bom pessoal, então começando aqui o estudo da rotação de corpos rígidos, né? Eu trouxe aqui um exemplo de onde a gente poderia observar esse movimento de rotação. Então eu tenho aqui a London Eye, né, que é uma roda gigante lá de Londres, bem famosa, provavelmente você já ouviu falar dela. E se eu quisesse estudar o movimento desse carrinho aqui, né, não um carrinho, desse cestinho aqui, né, da nossa roda gigante, em torno dessa roda aqui, né, o qual ele percorre esse movimento circular, né? Como é que eu conseguiria descrever isso? Aquelas equações que a gente viu, né, elas descreveriam ou um movimento retilíneo uniforme, ou seja, em linha reta, ou um movimento retilíneo uniformemente variado, mas de toda forma também é retilíneo, também é linha reta. Eles não conseguem descrever o nosso movimento circular. Então a gente vai precisar de um novo estudo para poder entender esse movimento, que é o movimento de rotação. E aqui no nosso caso, corpos rígidos. Você já vai entender o porquê que eu chamo de corpos rígidos, isso que a gente está estudando. Então, uma breve introdução aqui, né? O movimento de rotação está presente em diferentes situações do cotidiano. Alguns exemplos, né? O movimento de um CD. Eu sei que hoje em dia é difícil, né, a gente usar um CD. Alguns provavelmente nunca usaram um CD, só o USB, né, um pendrive. Mas no CD, ele é uma circunferência que quando a gente coloca no leitor, ele começa a girar ali para fazer a leitura. Então esse giro ali do CD é um movimento de rotação. O ventilador de teto também, né, ele descreve um movimento de rotação. Uma serra circular, aquela maquita que te acorda no sábado pela manhã bem cedo, né? Essa serra circular também descreve um movimento de rotação, aquele disco ali, né? Então, nesse tipo de movimento, um corpo gira em torno de um eixo fixo. Então, no exemplo lá da London Eye, eu tinha um eixo aqui no meio da montanha-russa, e aqui eu tinha o nosso cestinho, né? E ele descreveria esse movimento de rotação em torno desse eixo fixo. Então é isso que descreve um movimento de rotação. No exemplo do ventilador de teto, por exemplo, nós teríamos o eixo, né, central dele, e as pás do ventilador vão girar em torno desse eixo. Então eu tenho um eixo fixo e um movimento de rotação acontecendo em torno desse eixo fixo. Então a gente não pode estudar esse movimento como um ponto em uma trajetória retilínea. Isso aqui não é uma trajetória retilínea. Então as equações que nós estávamos usando, elas não satisfazem esse problema. Então a rotação, ela pode ocorrer em todas as escalas. A gente está falando aqui dentro da Terra, em situações do cotidiano, mas ela ocorre desde o movimento de elétrons em átomos. Então quando nós tínhamos ali, né, o núcleo e os átomos em torno desse núcleo descrevendo movimentos circulares, a gente estava falando de um movimento de rotação ali em torno do núcleo, ou até em movimento de galáxias, né? Então nós vamos ter aqui um movimento de translação ao redor do Sol, do sistema solar, então também vou descrever, né, movimentos de rotação. Então isso está presente em diferentes situações do nosso cotidiano. Então em nossos estudos nós vamos considerar apenas o corpo ideal, chamado de corpo rígido. O que é um corpo rígido? Um corpo rígido é aquele que tem uma forma definida e ele é imutável. Ou seja, conforme eu estou girando ele vai se manter sólido e não vai mudar de forma devido a essa rotação, nem de tamanho, enfim, ele vai continuar da mesma maneira. É como se fosse um bloco sólido se movimentando em torno do eixo. Por que isso é importante considerar? Porque alguns objetos eles não vão se comportar como corpos rígidos. Um exemplo bem básico, que vamos supor que eu estivesse girando uma amoeba em torno de um eixo fixo, né? Conforme eu for girando, você pode ir pensando que ela vai se esticando, esticando, esticando cada vez mais. Aquilo não é um corpo rígido, né? Aquilo é enfim, as amoebas, ou os slimes, né, como o pessoal chama hoje, elas vão se desprendendo ali conforme eu vou girando devido à aceleração angular, e o que acontece? Ela vai se distorcendo, ela deixa de ser um corpo rígido e o meu movimento fica um pouco mais complexo. Nos nossos casos aqui que nós vamos estudar, a gente sempre está considerando corpo rígido.
ou seja, ele não vai mudar de forma. Então, se a gente estivesse estudando o movimento de uma amoeba ou de um slime, a gente ia estar considerando, né, que esse slime, conforme eu giro, ele mantém a mesma forma, ele se mantém constante. Então a primeira coisa que a gente precisa definir é o deslocamento angular. Assim como a gente definiu lá no movimento retilíneo o deslocamento como sendo a posição, né, a variação de espaço que eu percorro no meu movimento, o deslocamento angular vai ser definido da mesma forma. Só que aqui no caso, em vez de ser uma distância linear que eu vou percorrer, vai ser um ângulo. O deslocamento angular é o ângulo que eu percorro, né, em determinado movimento. Então, o deslocamento angular refere-se ao ângulo percorrido θ em radianos por um ponto em torno de um eixo fixo. Então, em radianos, isso aqui é importante. A gente já vai comentar sobre as conversões de graus para radianos. A gente pode relacionar então um arco de circunferência S, que é esse espaço aqui que ele vai percorrer. Conforme eu ando um ângulo θ, né, eu percorro aqui na beirada da minha circunferência um arco de circunferência S. Existe uma relação então entre esse deslocamento, entre esse arco de circunferência, né? A gente pode pensar que a unidade do arco de circunferência é o metro, certo? Eu estou percorrendo aqui uma distância em metros. Já o meu ângulo, ele está em uma medida de radianos, ou seja, eu estou falando de graus. Então, às vezes é interessante, né, eu sabendo o deslocamento angular, ou seja, sabendo qual o ângulo que o meu corpo ele vai percorrer no meu movimento, é interessante eu saber qual o espaço que ele percorreu, ou seja, esse S aqui, esse arco de circunferência. Às vezes é importante para a gente saber qual o espaço que ele percorre. Então, a gente consegue relacionar essas duas grandezas da seguinte forma. O arco de circunferência S é igual ao raio da minha circunferência R vezes o θ, que é o ângulo que ele percorreu, né, o deslocamento angular. Através dessa equação, se nós conhecermos o raio da circunferência e sabermos qual o ângulo, né, qual o deslocamento angular, né, que eu percorri, eu consigo saber qual o espaço percorrido, né, qual que é o arco de circunferência que eu percorri. Então, um exemplo aqui, por exemplo, se eu tivesse uma circunferência de raio 2 metros e eu percorri um ângulo de 2π. Isso aqui está em radianos, né? Então, o espaço que ele percorreu, né, vai ser o 2 vezes 2π. Então, o espaço percorrido vai ser de 4π metros, né? Então, isso aqui é uma relação bem simples aqui só para mostrar como que eu consigo chegar num resultado em metros, dado que eu tenho um valor em radianos, né, ou em graus. Como eu comentei então, a gente pode fazer a conversão, né, de radianos para graus. E como é que eu consigo fazer essa relação, né? 2π radianos, se você lembrar bem lá da trigonometria, isso aqui indica 360 graus, é uma volta completa ao redor de uma circunferência, é 2π radianos. Então eu posso ver aqui que 1 radiano, fazendo uma regrinha de 3, vai ser igual a x. Então a gente chega aqui o que, né? Que quantos graus isso aqui vai me formar, né? Então x vai ser igual a 360 dividido por 2π, que é esse resultado aqui, 57,3 graus aproximadamente. Agora, eu não acho muito interessante e não recomendo que você grave 57,3. É um número quebrado, é um valor que você teria que memorizar. E assim, nós já temos que memorizar algumas fórmulas. Então, quanto menos coisa você precisar memorizar, é mais fácil do seu cérebro não se confundir no final. Então, melhor do que você lembrar desse valor, 57,3, é você saber fazer essa regrinha de 3 aqui. 2π radianos é 360 graus, então 1 radiano vai ser igual a x, eu chego nesse mesmo resultado. Essa regrinha de 3 ela é interessante para qualquer valor que você queira buscar em radianos. Então vamos supor que no seu exemplo você encontrou que o deslocamento é de 4π radianos. Você quer saber quantos graus então ele percorreu, né? Nesse caso daria 720 graus, daria 2 voltas completas ali na minha circunferência. Então essa regra de 3 ela é mais interessante de ser feita do que simplesmente decorar um valor de graus aqui fixo, tá? Quanto menos precisar decorar, melhor. Então nós definimos lá no movimento retilíneo, depois que nós definimos um deslocamento, a velocidade, né? Então a velocidade era em quanto tempo eu percorro um determinado espaço. A velocidade angular vai ser definida basicamente da mesma forma, é quanto ângulo eu percorro em um determinado intervalo de tempo. Então a velocidade angular média ela vai ser igual à variação de ângulo, ou seja, o deslocamento angular, dividido pela variação de tempo, ou seja, qual o deslocamento angular que eu percorro em determinado intervalo de tempo. Lembrando que o delta θ, né, o delta é sempre o final menos o inicial. Então, delta θ é θ2 menos θ1
Da mesma forma, ΔT, né, o intervalo de tempo, é o tempo final menos o tempo inicial. Então, pontos diferentes de um corpo rígido que gira, eles se movem em distâncias diferentes em um dado instante. Então, vamos supor que eu tenho aqui um eixo fixo, né, e aí eu vou ter um movimento aqui, um certo raio, R', e um raio maior, R'. Então, aqui eu tenho R', e mais externo eu vou ter o raio R'. Se eu ando um certo ângulo θ aqui, o que vai acontecer? Essa partícula que está mais externa, olha o espaço, o arco de circunferência que ela vai precisar percorrer. Agora vamos analisar o arco de circunferência que essa partícula aqui mais próxima percorreu. Percebe que o arco de circunferência da partícula mais afastada ele é maior do que o arco de circunferência da partícula mais próxima? A gente vai ver isso depois como sendo a relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, né? Indicando que partículas mais afastadas elas vão ter uma velocidade linear maior. Ou seja, né, uma partícula mais afastada ela tem que se mover mais rápido do que uma partícula mais interna para poder alcançar, né, o mesmo deslocamento angular que ela realizou. Agora, independente da partícula estar mais afastada, ela está mais próxima do eixo, o que acontece é que, como o corpo é rígido, né, eu não tenho que aquele ponto mais afastado se move mais do que o ponto de dentro, né, como se fossem duas peças separadas. Eu tenho que esses dois movimentos eles vão acontecer simultaneamente. Tá? Então, dessa forma, a velocidade angular é a mesma, ou seja, eles vão percorrer o mesmo ângulo em um dado intervalo de tempo. Então, mesmo que a velocidade linear, que nós vamos ver depois, né, ela seja maior para corpos mais afastados, a velocidade angular é a mesma para os dois. Okay? Então, eles vão percorrer o mesmo ângulo, esse ângulo θ aqui que nós usamos no exemplo, em um mesmo intervalo de tempo. Então, a gente vai considerar aqui que para um dado instante de tempo, todos os pontos de um corpo rígido giram com a mesma velocidade angular. Tá? Se eu tivesse um corpo que não é rígido, né, eu poderia ter pontos mais afastados que giram com uma velocidade menor do que um ponto mais próximo que gira com uma velocidade maior, aí ia virar uma confusão no nosso estudo. Como o corpo é rígido, todo mundo move o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Quanto às unidades então da velocidade angular, nós definimos então ela como sendo a variação de ângulo, né, em intervalo de tempo. Ângulo nós definimos em radiano e tempo em segundos. Então, nós vamos ter a unidade aqui mais básica, que é radianos por segundo. Acontece então que existem outras relações, como por exemplo uma revolução por segundo. Né? Uma revolução ela indica uma volta completa da circunferência, ou seja, percorrendo 2π radianos. Então, uma revolução indica 2π radianos por segundo. Então, eu poderia fazer uma regrinha de 3, né? Se uma revolução por segundo indica 2π radianos, então, se ele percorreu, por exemplo, 5 revoluções por segundo, a velocidade angular dele, quantos radianos por segundo, então, ele percorre aqui com essa mesma velocidade? Então, a gente pode fazer essa relação para converter de uma unidade para outra. Uma outra unidade bastante usada é o RPM, né? Rotações por minuto, ou também conhecido como revoluções por minuto. Então, como nós vimos, uma revolução é uma volta completa da circunferência. Então, um RPM indica que eu estou fazendo uma volta completa, ou seja, 2π radiano, indicando uma volta completa, em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto. Então, por isso que é 2π sobre 60, né? Porque aqui eu estou falando de minuto e a unidade é radiano por segundo, então eu estou convertendo de minutos para segundo. Então, ficou 2π sobre 60 por conta disso. A gente consegue ter uma relação, então, que 1 radiano por segundo é aproximadamente 10 RPM. É uma informação interessante, né, mas recomendo fortemente, de novo, que você use essas relações aqui para poder encontrar as conversões, né, ao invés de decorar uma fórmula pronta. Vamos para um exercício então. Considere uma formiga na extremidade de um CD de raio 3 cm. Então eu tenho aqui na extremidade do CD a nossa formiga e eu tenho aqui um raio de 3 cm. Ao ligar o aparelho, então, ele realiza 3 voltas completas quando a formiga consegue escapar do movimento. Graças a Deus, né, senão ela ia ficar mais tonta, né? Imagino que não deva ter sido legal esse movimento. Calcule a distância percorrida pelo inseto nesse período. Então, o que acontece? Quando eu peço a distância, eu estou querendo saber daquele arco de circunferência que a formiga percorreu naquele intervalo de tempo. Se a gente lembrasse daquela relação, né, o arco de circunferência é igual ao raio do meu círculo vezes o ângulo que ela percorreu. 3 voltas completas, né, quanto que vai dar isso aqui em radianos? Né? Uma volta completa vai ser 2π radianos. 3 voltas, então, vai ser x. A gente chega, então, que x é igual a 6π radiano. Então, o ângulo que ela percorreu foi de 6π radianos.
Substituindo então na nossa equação, a gente vai ter o quê, né? Que S, que é o deslocamento, né, a distância que ela percorreu, vai ser igual ao raio. O raio aqui está em centímetros, então a gente vai precisar converter para metros, 0,03 metros, vezes o ângulo, que é de 6π. Então, a distância percorrida pela formiga vai dar igual 0,03 vezes 6, 0,18π. Considerando π igual a 3, aproximadamente 0,54 metros. Então, andou 0,54 metros nesse momento. Né? Agora, se esse movimento então, ele aconteceu em 2 segundos, né, eu estou querendo saber qual que é a velocidade angular da formiga. Considerando então a velocidade angular constante, né, porque se a velocidade angular não fosse constante, eu teria aceleração, que é o tema do próximo slide. Dado que a velocidade angular é constante, ou seja, eu não tenho aceleração, a velocidade angular é definida como sendo a variação de ângulo em um intervalo de tempo. Eu sei que ela variou 6π, o ângulo dela então foi de 6π radianos. Em quanto tempo? Em 2 segundos. Então eu vou ter o quê? 6 dividido por 2 vai dar 3π radianos por segundo. Novamente, considerando π igual a 3, eu vou ter 9 radianos por segundo. Essa aqui é a velocidade angular média da minha formiga nesse intervalo de tempo. Só para a gente fechar então o conteúdo dessa parte do estudo da rotação, nós vamos falar sobre aceleração angular. Então lá no movimento retilíneo, quando nós variávamos a velocidade no intervalo de tempo, a gente tinha uma aceleração. E da mesma forma, quando eu vario a velocidade angular no movimento de rotação, eu tenho uma aceleração angular. Então, o raciocínio é o mesmo, né? Tanto para o movimento retilíneo quanto para o movimento de rotação. A única diferença é que aqui, em vez de falar de uma velocidade linear, eu estou falando de uma velocidade angular, né? Que está variando. Então, a aceleração angular média ela é definida como a variação da velocidade angular em determinado intervalo de tempo. Então, eu vou usar o símbolo aqui alfa. Então, a aceleração angular média é igual à variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Então, quanta velocidade eu vario em um certo intervalo de tempo. A unidade para aceleração angular média vai ser radiano por segundo ao quadrado. Se você lembrar lá, a aceleração no movimento retilíneo era metro por segundo ao quadrado. Então elas são análogas, né? Segundo ao quadrado, e a unidade de deslocamento era metro na aceleração linear, e na aceleração angular eu não estou variando mais um comprimento, mas sim um ângulo, então aqui entra o radiano. Tá, mas você pode fazer essa analogia para poder lembrar da unidade. A gente pode usar isso então para classificar o movimento. Então, quando a aceleração angular é positiva, a velocidade angular ela vai aumentando, certo? Quando eu tenho uma aceleração positiva, significa que eu estou acelerando no sentido do movimento. Então, se meu disco estava girando no sentido anti-horário, eu tenho uma aceleração angular no sentido anti-horário, ou seja, positiva, eu estou aumentando a velocidade angular, ou seja, a velocidade angular é crescente. Agora, quando a aceleração angular é negativa, significa que eu estou contrário ao meu referencial. Então, no nosso exemplo, se o disco, o CD, ele está se movimentando no sentido anti-horário, eu teria uma aceleração no sentido horário. Isso faria com que a velocidade fosse diminuindo cada vez mais. Então, a velocidade angular seria decrescente. Então, falando de classificação, o movimento ele é acelerado. Então, quando a minha aceleração angular e a minha velocidade angular possuem o mesmo sinal, estão no mesmo sentido. E o movimento é retardado quando essa aceleração e a velocidade possuem sinais contrários. Então, uma aponta para um lado, outra aponta para o outro. Isso faz com que uma ali desacelere a outra. Então, o movimento é chamado de retardado. Vamos para um exercício, então, continuando o nosso estudo ali da formiga. Considere agora que a formiga parte do repouso até atingir a velocidade angular de 9 radianos por segundo. Então, eu estou dizendo que a velocidade angular inicial era de 0 radianos por segundo, estou em um repouso. E que a velocidade angular final é de 9 radianos por segundo, como nós calculamos. Após 2 segundos do início do movimento, então, ou seja, isso tudo, essa variação aqui, acontece no intervalo de tempo de 2 segundos. Ele pede a aceleração angular média nesse período. A aceleração angular média, então, é definida como sendo a variação da velocidade linear em um certo intervalo de tempo. Eu vou ter, então, que a variação de velocidade angular é a velocidade angular final menos a velocidade angular inicial, dividido pelo intervalo de tempo. A velocidade angular final é de 9 radianos por segundo, menos. Como ele estava no repouso, a sua velocidade angular inicial é 0, dividido pelo intervalo de tempo, que é 2. Então eu chego numa aceleração angular média de 4,5 radianos por segundo ao quadrado. Então essa aqui é a minha aceleração angular média. Bom pessoal, então esses foram os primeiros conceitos que a gente precisa ter sobre o movimento de rotação de corpos rígidos. Na semana que vem a gente vai estar falando então sobre
o EMCU, né, que é o movimento circular uniforme, quando eu tenho uma aceleração igual a zero. Então ainda tem bastante coisa para a gente ver sobre o movimento de rotação. De toda forma, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre o que é o deslocamento angular, a velocidade angular e a aceleração angular. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever para estar por dentro de tudo que a gente vai estar postando. Lembrando que toda quarta nós estamos tendo resolução de questão do Enem 2020 aqui no canal do YouTube, e todas as sextas nós temos vídeo de conteúdo aqui também. Me siga também lá no Instagram, que todas as terças são postados resumos dos conteúdos de matemática e física que a gente fala por aqui. O arroba pro perfil está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço a todos vocês e bons estudos!